Gálatas, capítulo 5, e nós vamos estar estudando ali esse texto, né? Gálatas 5, de 1 a 26. Sérgio colocou o texto aí, Sérgio? Vou ter que ler aqui. Vai ter que ler, eu coloquei só a referência. Bom, então. Deixa eu arrumar uma bancada aqui. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, isto de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem, os impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara, mutilassem os que vos incitam à rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, está aqui o texto de Gálatas, capítulo 5, e o título da nossa lição de hoje é: Você se garante livre? Vamos entender esse título que foi dado à lição de hoje. Você se garante ou é livre? Lá no final nós vamos voltar a esta pergunta, né? Bom, a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Por volta lá do ano 49 a 55 da era cristã, segundo
os textos bíblicos de Atos dos Apóstolos, ela foi escrita quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária. As igrejas espalhadas na Galácia, quando são visitadas por Paulo, quando ele passou por Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, que ficavam ao sul da Galácia. A leitura da carta, por si só, nos mostra o tom de urgência, de problemas graves e importantes que Paulo precisava discutir com a igreja. O primeiro capítulo da carta nos parece incomum, só pela linguagem mais agressiva do apóstolo, já ressaltando a falta de firmeza dos Gálatas nas doutrinas que eles tinham aprendido com ele próprio. Ao que tudo indica, havia surgido um grupo convencendo a membresia da igreja da necessidade de retornar aos costumes judaicos. Eles contradiziam a Paulo, isso aí você vai ver lá no capítulo 4, versículo 17. O que causava admiração no apóstolo era perceber que a igreja estava naufragando, abandonando o verdadeiro evangelho, lá no capítulo 1, versos de 6 a 7, e sujeitando a viver sob a lei, a costumes como a circuncisão e a calendários judaicos. Porém, a ênfase dada é que a salvação não ocorre por obras da lei, porque ela é de graça e não por merecimento, mediante o capítulo 5 da carta aos Gálatas marca contrastes importantes para deixar bem definido na mente dos cristãos o que devemos entender sobre o Evangelho e sobre a vida cristã. O pastor e mestre que era, Paulo sabia muito bem que falsos ensinamentos promovem uma visão distorcida de Deus e, consequentemente, uma vida de pecado, vícios e hipocrisia. Esse é o ponto do capítulo 5. Os capítulos anteriores, Paulo se ocupou em apresentar a verdade a respeito da justificação pela fé, em contraste às crendices judaicas, da confiança na justificação pela obediência nas obras da lei. Agora, Paulo mostra o contraste de uma vida no Espírito Santo e os frutos dessa comunhão. Vejamos esses contrastes para compreendermos o contexto do ensinamento sobre os frutos do Espírito. É o tema deste semestre. O primeiro contraste: liberdade versus escravidão. Esse é o primeiro contraste que o apóstolo Paulo coloca aí no capítulo 5, versículo 1. Paulo começa em 5:1. Um brado para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que liberdade é essa? Você está sugerindo que o indivíduo, salvo por Jesus, não tem mais obrigações diante de Deus? Não é isso que ele está dizendo. Nos versículos imediatamente anteriores, o apóstolo usou a história de Agar e Sara, uma alegoria para explicar a diferença entre liberdade e escravidão. Agar, representando Sinai, seu filho Ismael, representando a escravidão. A alegoria serviu para ilustrar o que Paulo queria ensinar. Em primeiro lugar, porque Agar era escrava de Sara. E segundo, porque Ismael não era o filho da promessa que Deus fizera a Abraão. Sara, por outro lado, era a esposa legítima de Abraão, e ela representava Jerusalém, a cidade escolhida de Deus. Nessa ilustração, Paulo diz que os Gálatas estavam se deixando levar pelos ensinos da escravidão, ou, segundo o capítulo 2, versículo 4, por falsos irmãos que ensinavam que era necessário submeter-se à lei para conquistar a justiça de Deus. Isso é muito sério. Quem andasse por esse caminho estaria se sujeitando por esse caminho,
estaria se sujeitando de novo à servidão, reduzir-nos à escravidão, diz Paulo. Os Gálatas já haviam sido libertados de toda condenação pelo único e suficiente sacrifício de Cristo, mas foram atraídos pelo falso ensinamento do regime da lei. Paulo diz em outro lugar, lá em Romanos 7, versículo 4, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, pertenceres a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Com a morte para a lei, Paulo não quer dizer que ela não é mais importante para o cristão, mas que a lei não pode condenar aquele que em Cristo. Por quê? Porquanto a lei nos condenava. Aspas. Tu nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, Gálatas 3:13. Portanto, aquele que acredita poder justificar-se diante de Deus pela obediência da lei, anula para si mesmo automaticamente o sacrifício de Cristo. Não anula a graça de Deus, pois a graça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Liberdade, então, nesse contexto, não significa liberdade para fazer o que quiser, mas significa liberdade da condenação da lei, para ter uma vida direcionada a Cristo sem medo da morte e da punição da lei. Essa é a liberdade do Espírito. Uma vez que o Evangelho nos assegura que nós não precisamos conquistar a vida por meio da lei. Nós cumprimos a lei livremente por meio de obras que não são nossas próprias, mas fruto do Espírito. Gálatas 5:23, que nós lemos. Então, liberdade versus escravidão responde a pergunta: nós somos livres para fazer o que quiser? Nós somos livres para viver pecando? Paulo diz, não é essa. Não é isso que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que nós somos livres no sentido de que não posso mais ser condenado pela lei. E vejam, o que estava acontecendo lá, então, na igreja da Galácia? Aquilo que a Epístola aos Hebreus fala, aquilo que a carta aos Colossenses fala. Muitos dos irmãos estavam querendo retornar à antiga aliança. Aliás, é ensinado na igreja que história ela nos ensina que como igreja primitiva ela era formada 90% de judeus convertidos. Lembra lá, dia de Pentecostes, quem que se converteu? Os judeus em Jerusalém, que estavam com os discípulos, né? Mas depois, o apóstolo Pedro faz o seu primeiro sermão evangelístico e mais milhares se converteram. Ali estavam judeus. Mas depois, nós tivemos a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio, que não era judeu. Nós tivemos a descida do Espírito Santo entre os gentios, mais 2 vezes. Então, a igreja começou a ser formada também por pessoas de fora, aqueles que não eram judeus. Lembram que eu falei, já ensinei na igreja, do primeiro concílio da história da igreja, foi o concílio de Jerusalém. Paulo leva muitos gentios, a história de gentios convertidos, junto com Barnabé, né? E lá em Jerusalém, os apóstolos todos reunidos ouviram os relatos da conversão
dos gentios, e eles então abriram as escrituras do Velho Testamento e confirmaram que realmente a salvação era também para os gentios, e o Senhor Jesus havia ensinado isso, né? Então a igreja, naquele momento, já começa a sua primeira questão em termos de relacionamento na igreja entre judeus convertidos e gentios convertidos. Qual é o primeiro choque cultural dentro desse contexto? O choque cultural é exatamente a tradição milenar dos judeus com a lei e os gentios com suas estiúnculas lá também a respeito das suas tradições que eles traziam do mundo, né? O paganismo que eles traziam do mundo. Esse choque cultural resultou em que a história registra que seguiram-se, de um lado, uma igreja de judeus, uma igreja cristã de judeus, que não durou muito tempo, e, por outro lado, a igreja que segue avante com os gentios. Muitos judeus converteram genuinamente, também seguiram essa igreja com os gentios, mas com o passar de um século depois, a igreja cristã já era uma igreja de gentios. Os judeus eram muito pequenos dentro da igreja, né? E aquilo que antes trazia problema na vida da igreja, que era os judeus querendo impor práticas aos gentios, depois inverteu-se. Os gentios trouxeram para dentro da igreja o paganismo. E dentro desse paganismo nós vamos encontrar aquilo que a Reforma Protestante brigou. Não aceitou mais. Uma igreja cheia de imagens, de esculturas, uma igreja idólatra, e uma igreja que não quis mais saber e olhar para a palavra de Deus com honestidade, mas preferiu fechar os olhos para a palavra de Deus e colocou aquele paganismo que os gentios trouxeram do mundo, colocaram dentro da igreja, e o resultado foi esse: uma igreja idólatra, uma igreja cheia de coisas que totalmente contrárias à palavra de Deus. Bom, vamos olhar aqui então essa primeira parte, liberdade versus escravidão. Então tem a ver com o fato de que a lei, as práticas judaicas, aquilo que era próprio do povo no Velho Testamento, aquilo não pode mais ser absorvido pela igreja como práticas que justifiquem nossa salvação. O que quer dizer isso? Olha, aquelas práticas do Velho Testamento, aquilo ali não tem nada a ver com a igreja. Por quê? Porque a lei do Velho Testamento, segundo Paulo, quem vive por ela vai ter que ser justificado por ela, vai ter que responder por ela. Se nós que somos cristãos, o Senhor Jesus já pagou o preço pela nossa vida, então eu não tenho como mais ser justificado por outra coisa. Paulo vai dizer: justificados por mediante fé. Fé em lei? Não, fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então meu coração está em Cristo, não em lei. Ah, mas e aí, nós vamos deixar de viver a lei? Olha, enquanto justificação, sim. Mas enquanto fruto do Espírito, nós vamos ver os nossos próximo capítulo aqui, nós vamos ver que, na verdade, há uma diferença gritante aqui. Vamos seguindo aqui o nosso ponto. O segundo ponto é justificação pela fé versus justificação pelas obras. Então, não é possível alguém ser justificado pela fé em Cristo e, ao mesmo tempo, conquistar a sua própria justiça
justiça por meio de obediência. Uma das exigências que os judeus faziam aos cristãos para que fossem aceitos como justos diante de Deus era que eles se deixassem circuncidar. A circuncisão em si não era o problema. Paulo, Pedro, Timóteo e tantos outros, e o próprio Senhor Jesus foram circuncidados. O que aqueles judeus não entendiam, porém, e estavam confundindo a igreja da Galácia, por fazê-los acreditar que a circuncisão garantia a justificação. É que a circuncisão é apenas um sinal e não um ato justificador, como pensavam. Circuncisão era um sinal. Que sinal é este? Sinal de que aquela criança, ao 8º dia, ela tinha o seu prepúcio retirado, e aquilo ali era um sinal de que ela fazia parte agora de um povo, né? Mas não justificava. Não justificava. Tanto é verdade que dos gêmeos Jacó e Esaú, os dois foram circuncidados. Mas Esaú alcançou a justificação? Não. Esaú morreu como um inimigo do povo de Deus. Esaú morreu sem receber a grande bênção da justificação, mas era circuncidado, né? Então, em 5, de 2 a 12, Paulo se espanta ao ver que aqueles cristãos estavam começando a concordar com os judaizantes. Ora, o resultado era óbvio. Se deixassem circuncidar para serem justificados, eles estariam automaticamente rejeitando o sacrifício de Cristo. Se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Está lá no versículo 2. Jesus Cristo não aceita nenhum acréscimo de nossas obras, a obra que ele já consumou na cruz. Olha aí. Se realmente acreditamos que podemos fazer qualquer coisa para a nossa salvação, então estamos completamente cegos sobre a nossa situação diante de Deus. Segundo Jesus, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, 34 a 36. A justificação pela fé é um dos temas predominantes nesta carta aos Gálatas, conforme está escrito, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, esse capítulo, justificação pela fé versus justificação pelas obras, é o tema central desse livro, desta carta aos Gálatas, né? A justificação pela fé, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Ora, afinal de contas, o que é justificação? Estamos falando aqui em justificação pela fé, justificação pelas obras, né? Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele fala dessa palavra justificação. E é uma palavra jurídica que Paulo tirou lá do linguajar forense. O justificado, aquele que se tornou justo, para nós é meio estranho, mas no linguajar forense de Paulo, aquele que se tornou justo, na verdade, é aquele que não tem mais nenhuma condenação
nos seus ombros. Ou seja, por mais que ele tenha cometido algum crime, ele não é mais condenável. E por que ele não é mais condenável se ele cometeu um crime que, para o nosso caso, seria o pecado? Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo. Ou seja, a justificação faz de cada um de nós gente que, por mais que tenha pecado passível de punição, mas essa punição não existe mais. Nós não somos mais condenados por causa desse pecado. Jesus pagou alto preço na cruz do Calvário. Então, quando João escreve a sua epístola e diz: filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, aquele que pagou o preço, né, no nosso lugar. Ora, justificação, então, quando nós lemos aqui justificação pela fé, eu digo: eu não sou mais condenado por causa da minha fé em Cristo, porque eu creio que Jesus é o Senhor, Salvador da minha vida, ele pagou o preço na cruz do Calvário. Justificação pelas obras. Eu não sou mais condenado porque eu sou gente boa, eu faço boas obras, eu faço isso, faço aquilo e faço aquilo outro. Ora, isso, na verdade, na história da igreja, gerou muita controvérsia. Por quê? Porque desde a chamada medieval para cá, um pouquinho antes da era medieval, estamos falando aí ainda de 8º, 9º século, a história da igreja, e isso vai até lá, quando o Brasil é descoberto, as grandes questões que eram colocadas na vida das pessoas é que havia um contraste. De um lado, eles viam os cristãos vivendo de forma totalmente bruta. O que eu quero dizer com isso? Cristãos vivendo de forma bruta. Cristão que, na sua maior parte, o povo não tinha preparo, não era preparado, não tinha as escrituras à mão, e o povo, aquele que apenas iam lá na missa participar daquele momento de culto, mas eles não entendiam nada do que era dito ali, era tudo dito em latim, eles não falavam latim. E quem conhecia alguma coisa? O clero. O clero que estava ali, tinha as escrituras na mão, tinha a história da igreja na mão, né? Tinha os sacramentos à mão, e eles dominavam toda aquela situação. Por quê? Porque 99% da população, que não era clero, era um povo bruto, um povo sem conhecimento, um povo sem qualquer vida espiritual com Deus, qualquer vida que preocupasse em agradar a Deus. Aí aparecia aqueles que queriam agradar a Deus. Esses entravam para o clero. Mas se eram pobres, esses ficavam no baixo clero. Eram aqueles que não conseguiam participar daquela... E nem queriam, na verdade, participar daquela vida do clero, que era uma vida estranha. Mas aí nós temos a figura, por exemplo, de Francisco de Assis, que preferiu abrir um grupo seu ali, viviam humildes no meio do povo, atendendo às necessidades do povo, né? E aí nós vemos os que estavam interessadas em agradar a Deus. Mas para agradar a Deus, elas tinham que amar o povo. Elas tinham que estar envolvidas com o meio do povo. Muitos começaram a se levantar também, querendo agradar a Deus. E para agradar a Deus, eles faziam de
tudo, eles se mudavam do mundo e iam viver uma vida monástica, uma vida separada. Por que não? Porque eu quero agradar a Deus. Uma coisa é a gente querer agradar a Deus. Outra coisa é dizer, eu vou viver assim, porque eu vivendo assim eu estou garantido no céu, porque eu me torno justo por causa das obras que eu faço. Isso é um problema, né? Aí eu estou apagando a obra de Cristo. Justificação é pela fé em Cristo Jesus, né? Agora, o terceiro ponto, obras da carne versus frutos do Espírito. Aqui a gente vai entender. Muito interessantíssimo, né? Sim, devemos notar o contraste que nos leva diretamente ao tema deste trimestre. Assim como Paulo vem mostrando os contrastes entre os conceitos errôneos e os conceitos das Escrituras, agora ele mostra que a falsa doutrina resultará em impiedade, bem como a doutrina correta revelada por Deus resultará em vida pura diante de Deus. Não compreender a liberdade que Cristo nos conquistou poderá trazer outros resultados igualmente nocivos à vida cristã. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5:13. Antes de apresentar as 9 virtudes do fruto do Espírito, Paulo apresenta uma lista de 15 pecados, no versículo de 19 a 21, quando ele afirma, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 16. Podemos considerar que buscar o jugo da lei, a justificação pelas obras, não deixa de ser uma forma de satisfazer os desejos pecaminosos da carne. O orgulho, a autossatisfação, a autonomia humana, são pecados próprios de quem não deseja auxílio de fora, de quem não quer ser salvo por outros, mas quer salvar-se a si mesmo. Autoconfiança religiosa em suas condutas morais, de determinação em cumprir determinadas metas de pureza e vida íntegra. Assim eram muitos sacerdotes, escribas, anciãos e fariseus nos tempos de Jesus. Viviam baseados em um duro regulamento de devoção pessoal, porém Jesus identificou hipocrisia neles. Embora externassem uma vida irrepreensível, seus corações estavam carregados de avareza, desejos assassinos, invejas e vários pecados. Jesus chegou a dizer, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também seu exterior fique limpo. Mateus 23, de 25 a 26. A tentativa de depender do próprio esforço resultará inevitavelmente em pecado e escravidão. Depender da graça de Deus e receber a justificação que vem do sangue de Cristo mediante a fé resultará em obediência sincera e devoção. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Romanos 8, de 8 a 10. O Espírito Santo implica, portanto, que a pessoa já está salva da condenação da lei, que Deus não imputará sobre ela pecado algum, que ela não está mais escrava do pecado e que, por fim, ela tem liberdade plena para viver uma vida dedicada a Deus. E essa questão de uma vida dedicada a Deus, nós teremos uma lição específica para falarmos disso, né? Assim,
nós, olhando essa questão, vida, obras da carne, obras do Espírito, nós então vamos ver no ensino de Paulo que a carne, ela milita contra o Espírito, a carne, ela tem, ela nos leva a certos pecados e a palavra de Deus aqui vai nos dizer, olha só, as obras da carne são conhecidas. Lá no versículo 19, prostituição, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, obras da carne, independentemente de eu saber que existe lei no Velho Testamento ou não, a obra da carne, ela existe. Paulo coloca aí. A carne nos leva sempre ao pecado. Ele listou aqui 15 pecados. Mas, por outro lado, ele fala também das obras do Espírito, o fruto do Espírito. Então, ali, essa aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ora, por que então, se quem vive no Espírito é uma pessoa que, então, entende o que é amor, alegria, ter paz, ser bom, é fazer o bem para as pessoas, tem domínio próprio. Para isso não há lei. Isso é fruto do Espírito. Isso aí é a ação de Deus na nossa vida. Mas quem que vai viver essa realidade? Aqueles que têm o Espírito de Deus. Como diz Paulo, ora, enchei-vos do Espírito, né? Enchei-vos do Espírito e não enchei-vos de bebedice, né? Mas enchei do Espírito, porque quem está no Espírito, aí você não está preocupado com lei, porque tudo que é fruto do Espírito é coisa boa que Deus coloca na nossa vida. Né? Então, concluindo que Nessi já apareceu ali, eu estou achando que ela já está me dando um sinalzinho ali. Né? Os contrastes existentes na carta aos Gálatas servem para nos mostrar que Cristo não veio para dar uma continuidade em nossa vida, como que acrescentando alguma coisa a partir de algo que já estávamos construindo. Não, ele veio para que tudo em nós se torne completamente novo. Jesus não nos salva porque já temos feito uma parte, ou já estávamos caminhando para o rumo certo, obedecendo a lei. Não. Ele veio justamente porque estávamos completamente desviados e sem qualquer esperança neste mundo. Em Cristo, portanto, somos libertos da escravidão do pecado para vivermos livres para Deus. Somos justificados pela fé e não mediante obras da carne. Somos feitos recipientes dos frutos do Espírito. Serem vividos e desenvolvidos, lançam fora as obras da carne. E assim vamos à nossa aplicação. Verifique se você não tem vivido muito confiante em seu próprio esforço e isso não tem gerado orgulho em sua vida. Você acha que se garante? Nós nos tornamos mais religiosos do que cristãos de fato, quando temos dificuldades em aceitar que somos salvos tão somente pela graça, sem qualquer mérito da nossa parte. E aí voltamos ao título. Você se garante ou é livre? Quem me garante é Cristo, não sou eu. Ele. E quem me justifica? A justificação vem pela fé em Cristo Jesus. Então, me garante é Cristo, não eu.
Livre? Sim, sou livre. Que sentido que eu sou livre? Eu vivo para Deus. Eu não tenho que estar mais preocupado com ordenanças, não tenho que estar preocupado se lá no Velho Testamento proibiam, deixavam de proibir doação de sangue. Eu não tenho que me preocupar se lá no Velho Testamento tinham que se circuncidar. Eu não tenho que me preocupar se lá no Velho Testamento eles tinham que levar animal para ser sacrificado, o sacerdote sacrificar. Eu não tenho que estar preocupado se eu cumpri a íntegra os 10 mandamentos. Eu tenho que me preocupar que eu estou cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, os frutos do Espírito vão estar agindo, os frutos do Espírito vão estar aí à disposição de todos através da minha vida. Os frutos do Espírito. E Paulo vai dizer: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem lei para isso, porque isso é obra do Espírito Santo. E essa obra do Espírito Santo que muita gente confunde quando diz: eu me garanto. Você se garante? Não. Eu me garanto em Cristo. Eu me garanto em Cristo. Mas as boas obras da minha vida, na verdade, são frutos do Espírito em mim. Não é porque meu corpo está sonhando em fazer coisa boa. De jeito nenhum. Nós somos pecadores, vamos morrer pecadores. Mas em Cristo, o seu Espírito nos faz frutificar, fazer o melhor para a igreja, para o reino de Deus. Amém? Então, meu irmão, a pergunta que a nossa aplicação aqui. Você tem vivido muito confiante em seu próprio esforço? Ah, pastor, graças a Deus que eu não sou como aqueles crentes frios, gelados. Olha, eu me esforço todo dia para fazer o melhor. Eu me esforço para fazer o bem. Amém, meu irmão. Esforce para fazer o melhor para Cristo. Mas lembre-se, o melhor que você conseguir fazer para Cristo ainda não é suficiente para você bater a mão no peito e achar que Deus vai te levar para o céu por causa desse esforço. Deus vai te levar para o céu porque Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Amém. Deus nos abençoe, queridos.